Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Olá, irmão. Olá, irmã na fé. Você que eu tenho compartilhado desde 2020 os links da Sala 57. E que, quem sabe, por motivo de força maior, talvez você não tenha clicado em nenhum link para ver o conteúdo. Eu quero dizer para você, meu amigo, que hoje eu estou editando uma mensagem dentro da Sala 57 para que você tenha a oportunidade de ver o trabalhar de Deus, o mover de Deus através da pessoa do Espírito Santo. O meu objetivo em editar, encurtar esse vídeo para que você receba apenas a mensagem, o objetivo principal é fazer com que você desperte para a necessidade de receber a pessoa do Espírito Santo. Esta sala, o movimento da Sala 57, Vida no Espírito, Amor Incondicional, Comunidade Saudável, Missão Atrativa. O objetivo é o batismo diário da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. E você tem a oportunidade de permitir ser usado pela pessoa do Espírito Santo. Anjos celestes, eles estão sequiosos de desejo para ver você ser usado pela pessoa do Espírito Santo. Então, ouça essa mensagem. O objetivo de fazer com que você ouça essa mensagem, ouvir essa mensagem, não é apontar para o seu pecado, para o pecado do irmão, para o pecado de irmã. Não é isso. O objetivo não é apontar para a igreja A, igreja B ou igreja C. Também não é isso. O único objetivo é despertar você para a necessidade que temos de receber o batismo diário da pessoa do Espírito Santo. Estamos na dispensação do Espírito Santo e só vai receber porção sem medida do Espírito quem pedir, porque a Bíblia diz que quem pede recebe. Então, peço a você que é irmão, você que é irmã na fé, mas você também que pertence a outra denominação, dá a você a oportunidade de permitir o Espírito Santo atuar em sua vida. Que Deus abençoe a todos. Mas abra o link, ouça essa mensagem. É uma mensagem de despertamento para a minha vida, para a tua vida, para a minha experiência
e para a tua experiência espiritual, seja em qual denominação for, ok? Que Deus a abençoe. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o Espírito entrou neles, e viveram. É isso que nós estamos buscando, vida no Espírito, vida no Espírito. Hoje nós vamos estudar um tema que eu considero muito interessante, né? Cada vez mais nós temos envolvidos, né, pelas atrações do mundo, né, pela correria do mundo, de atividades, e mesmo estando na igreja, sem a direção e a guia do Espírito Santo, uma multidão também vivendo apenas de aparências, e às vezes sem perceber, achando que está tudo certo, achando que são originais, quando na verdade estão carecendo de uma mudança drástica de vida e de coração. Aqui está o tema de hoje: deixe de lado toda pretensão, né? Pessoas que apenas pretendem ser, mas que de fato não são, né? Então hoje você está sendo convidado a fazer uma reflexão e a fazer também uma avaliação da sua própria vida religiosa, espiritual, vida no Espírito, se você está sendo de fato ou se você está apenas parecendo, pretendendo ser, né? Vivendo uma vida de aparências, né? Você vai ser convidado hoje também a fazer, se você já faz, a continuar fazendo uma reforma do coração, de dentro para fora. E é claro que essa reforma não é feita pelas próprias forças, mas pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Então você vai permitir ao Espírito Santo fazer essa reforma no seu coração, de dentro para fora. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29. O texto diz assim, ó: Porque não é cristão quem o é apenas exteriormente, porém cristão é aquele que é interiormente. Essa é a questão. Obviamente tem ali o grifo acrescentado, né? Mas é o convite. Aquele que o é apenas exteriormente não é, na verdade, porque ele precisa ser interiormente. Eu tenho dito com bastante frequência, especialmente quando visito alguém para preencher uma ficha batismal, né? A última pergunta da ficha batismal é justamente sobre discipulado.
E eu pergunto para a pessoa, eu digo para a pessoa, olha, de todas as perguntas que nós fizemos até aqui, essa é a mais importante. E eu digo assim, Jesus sempre teve muitos admiradores, Jesus sempre teve muitos seguidores, mas ele sempre teve poucos discípulos. Veja, muitos admiradores até hoje, muitos seguidores, mas infelizmente poucos discípulos. O convite de Jesus para mim e para você não é para que nós sejamos admiradores, não é para que nós sejamos seguidores, mas é para que nós sejamos discípulos verdadeiramente. Infelizmente, nós temos muitos cristãos intelectualmente convencidos, mas nós temos poucos cristãos verdadeiramente convertidos. Em que categoria eu estou? É a pergunta. Eu estou no rol dos apenas convencidos ou no rol daqueles que estão convertidos verdadeiramente? Sabe que muitos cristãos também têm as chaves espirituais, mas elas não impactam a vida cotidiana deles. As chaves ficam, como já vimos num tema aqui anterior, as chaves ficam penduradas ali naquele preguinho, mas não fazem uso dessas chaves para impactar a própria vida e a vida cotidiana, a sua vida no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, na própria casa, com os próprios familiares. Nós temos essas chaves à nossa disposição e precisamos fazer uso dessas chaves. A nossa pretensão espiritual, sem verdadeira conversão do coração, acaba o quê? Retendo as bênçãos celestiais. É como se nós tivéssemos sobre nós um guarda-chuva, o guarda-chuva da pretensão, que impede que as bênçãos espirituais sejam derramadas sobre nós. Retém essas bênçãos. Então nós precisamos sair da pretensão para a vida prática no espírito, com uma mudança de dentro para fora. No livro Parábolas de Jesus, páginas 315 e 316, nós lemos: os princípios celestiais que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo deveria passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. É uma pena isso, né? Conta-se a história de um popstar do Congo, um cantor muito conhecido, foi tocado pelo Espírito Santo, mudou de vida e ele relata que veio para a igreja achando que estaria fugindo do mundo, mas quando chegou na igreja, o mundo tinha chegado lá primeiro do que ele, e ele não viu muita mudança. Então, infelizmente, é lamentável. Aqui, quando diz que o mundo precisa vir para a igreja, mas ele não deve vir como mundo, né? Ele deve vir transformado. As pessoas do mundo devem vir e serem transformadas na igreja. Mas é triste, né? E Ellen White disse isso acerca de um tempo, né? De um tempo delicado, né? Agora imagina hoje, nós que estamos aqui no fim do tempo do fim, como que infelizmente não está muitas das nossas igrejas. E nós precisamos cuidar para que nós não sejamos essas pessoas que veio do mundo, trazendo o mundo e permanecendo ali no mundo, embora dentro da igreja. Serviço Cristão, página 41, diz assim: nem mesmo 1 em 20
cujo nome estava registrado nos livros da igreja, estava preparado para terminar sua história na terra. Caso isso acontecesse, muitos se encontrariam sem esperança e sem Deus, assim como qualquer pecador comum. Nenhum em 20 cujo nome está registrado nos livros da igreja. Aliás, nós sabemos que a discrepância entre o número de membros que consta na secretaria da igreja e aqueles que de fato são membros da igreja. E mesmo entre aqueles que, mesmo estando nos livros da igreja, registrado bonitinho, estão apenas nos livros da igreja, mas não preparados para terminar a sua história na terra. E é por isso que nós estamos numa busca de mudança, uma busca do batismo do Espírito Santo, para que haja uma mudança interna no nosso coração, de dentro para fora. É claro que nós estamos aqui numa multidão. O texto diz: nenhum em 20. Que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa condição. E por que nenhum em 20? Porque muitos estão, como diz a palavra de Deus, vivendo apenas a forma da piedade, mas sem o poder da piedade verdadeira. Estão vivendo apenas na aparência. Vêm para a igreja, voltam para casa e assim entram anos a fio. Alguns se gabam de estar na igreja há 40 anos, há 30 anos. Não é tempo de igreja que garante, mas uma mudança interna do coração, né? Sair da forma da piedade para viver o poder da piedade verdadeira. 2 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Deus está vendo lá dentro, no profundo do nosso coração. Patriarcas e Profetas diz assim: a influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos fracos oponentes, incrédulos e blasfemos. Aliás, francos, desculpe. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incoerentemente professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem à igreja. Sabe que os francos oponentes às vezes nos assustam, chamam a atenção e a gente fica preocupado se eles irão tirar pessoas da igreja, mas a nossa maior preocupação não deveria ser os francos oponentes, mas aqueles que estão ali, mas vivendo uma vida incoerente, uma vida de aparência apenas, né? Tendo forma de piedade, como diz a palavra de Deus em Timóteo, mas negando a eficácia, o poder dessa transformação e dessa piedade. O mundo, ele está observando os adventistas do sétimo dia, nós que somos aqui da sala e que somos adventistas, embora tenhamos muitos que não sejam adventistas e que estão aqui conosco adorando, né? Mas nós, os adventistas do sétimo dia, somos observados constantemente. O mundo está nos observando, porque eles sabem alguma coisa da sua profissão de fé e da elevada norma que adotam. E quando vê os que não vivem à altura de sua profissão, apontam isso com escárnio. Então, muitos sabem da nossa norma de fé, muitos sabem aquilo que nós deveríamos viver, e eles estão ali de olho, né? E quando eles não veem isso, eles vêm apontando e vêm para cima como escárnio, né? Eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui, só para termos uma noção de como o mundo está nos observando, né? Um dia postaram na internet uma foto minha e da minha esposa. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena repetir, né? E nós estávamos ali na fila do caixa do supermercado. Aliás, acho que já tínhamos chegado no caixa. E nós vimos essa foto da internet, alguém mandou pra gente essa foto, e a pessoa que postou a foto colocou assim, ó: olha aí, ó, onde o pastor da igreja
está nas horas sagradas do sábado. Era uma sexta-feira. E nós olhamos aquilo ali e ficamos preocupados, obviamente, mas aí, graças a Deus, alguém colocou logo em seguida ao comentário da pessoa. Alguém colocou assim, ó: você viu a hora que você postou a foto? O sol ainda não havia entrado. E nós falamos assim, ufa, né? Mas o mundo está observando a gente. O mundo está olhando e eles sabem a norma, né? Outro dia eu moro aqui num condomínio com 7 torres, com 18 andares cada torre, com 4 apartamentos em cada torre, e eu imagino aí uma conta de 3 pessoas por apartamento em média. Pensa, quantas pessoas não tem nesse condomínio? E nós temos aqui no condomínio alguns adventistas, que nós conhecemos, obviamente. Nos encontramos aqui, né? E temos aqui no condomínio também, além de mim, mais 2 pastores. Éramos 3 pastores, um saiu. Então nós somos atualmente 3 pastores aqui no condomínio. E aí uma pessoa mandou uma mensagem para mim, preocupada, uma pessoa adventista, uma pessoa fiel, e ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui no condomínio e eu mencionei que estava indo na Novo Tempo para gravar um programa na Novo Tempo, e a pessoa disse assim: ah, você é adventista, tem aqui no condomínio, e fez uma observação acerca do pastor, de um pastor. Diz ela que era um pastor aqui no condomínio, né? E era uma observação negativa, né? E a pessoa, obviamente, sabia que não procedia, né? Que era apenas uma fofoca, né? Que a pessoa estava fazendo, mas mesmo assim compartilhou, né? Para nós vermos o quanto nós somos observados, e às vezes sem percebermos. As pessoas aqui no condomínio sabem que eu sou pastor, não tem nem como esconder, né? Às vezes alguém chega ali na portaria e diz assim: olha, eu queria falar com o pastor Esmeraldo, e a pessoa não sabe o número do apartamento, nem a torre onde eu moro, mas as pessoas da portaria sabem, mesmo que ninguém diga, mesmo que não precisa dizer, olha, é da torre tal, do apartamento tal. Quando fala Esmeraldo, o pastor Esmeraldo, as pessoas estão nos observando. Quando nós saímos, quando nós caminhamos por aí, e elas sabem a norma de vida que nós devemos viver e ter. E elas cobram isso quando isso não acontece, né? Então olha aqui, só para recapitular, né? O mundo está observando os adventistas do 7º dia, porque sabe alguma coisa da sua profissão de fé e da relevante e da elevada norma que adotam. E quando vê os que não vivem à altura de sua profissão, aponta-os com escárnio. É assim. Então nós precisamos viver de fato do coração, de dentro para fora, e não apenas na aparência. Você já deve ter ouvido falar nesse rio Luapula, que fica lá na Zâmbia, né? É um rio que traz aí uma tremenda lição de identidade para nós. Esse rio Luapula, né? Ele é muito interessante. Deixa eu só pegar um dado aqui acerca dele, né? Para a gente não perder a essência. Só para você ver aqui, né? Esse rio Luapula, ele é interessante porque ele corta vários lagos, ele sobe montanhas, enfim, ele vai passando por vários lugares, por muitos lugares, e ele não perde a sua identidade, ele não perde a sua velocidade. Aliás, o nome Luapula significa cortar através, né? E é um rio tão único, né? Porque ele passa por 3 lagos diferentes, e ele não muda a sua velocidade, ele não se mistura com esses lagos por onde ele passa,
ele mantém a própria identidade. Ele mantém a própria identidade. E os pescadores, inclusive, dizem o seguinte, que ao pegarem peixes por onde passa o rio Luapula, cortando lagos, os peixes são diferentes. Os que estão no lago por onde ele passa e os que estão nas águas do rio Luapula. Ele não perde a sua identidade. Veja, assim deveríamos ser nós também. Ao cortarmos os lagos dessa vida, né? Ao passarmos pelas intempéries, ao invés de nós nos misturarmos com o mundo, nós deveríamos atrair o mundo e que ao chegar aqui, eles passem a ser e a ter a mesma identidade que nós temos. Uma identidade transformada, uma identidade cristã. Então, uma lição aqui para nós, né? Que sejamos como o rio Luapula, mesmo atravessando lagos, que nós não nos misturemos. Estando lá na escola, né? Que nós não nos misturemos no sentido de sermos, de querermos ser parecidos, né? Com o mundo, com as pessoas do trabalho. Às vezes a gente tem até medo, né? A gente chega quietinho ali para não sermos identificados, até para que as pessoas não cobrem da gente, né? Eu me batizei, eu tinha de 13 para 14 anos. Eu morava na cidade de Bragança Paulista, uma cidade universitária, e eu sou adventista desde os meus 3 ou 4 anos. Minha mãe se tornou adventista, alguns irmãos também, e nós éramos muito envolvidos na igreja. Nós tivemos esse incentivo da nossa família. Um tio especialmente, né, dava atividades e nós participávamos, declamando poesias em presídios, visitando. Aos sábados era uma bênção. Até uma certa idade nós morávamos ali num sítio, né, na roça, e eu me lembro, meu tio tinha uma caminhonete, e no sábado a alegria era subir nessa caminhonete para fazer visita, para fazer programas em outros lugares. Era uma beleza. Depois nós nos mudamos para a cidade, depois para Bragança Paulista, que eu estou mencionando aqui. E ali em Bragança Paulista também eu participava bastante. Eu me lembro que no domingo eu já estava pensando em alguma coisa que eu poderia fazer no culto jovem do próximo sábado. Estava procurando ali, gostava de participar. Mas eu não era batizado. E sabe o que eu pensava lá no meu coração, assim? Eu pensava assim comigo. Assim, não, eu não vou batizar por enquanto, porque se eu fizer alguma coisa errada, ninguém vai dizer assim para mim, tá vendo? Ó, e é adventista. Veja que interessante. Ali no meu coração eu pensava assim, não, eu não vou assumir esse compromisso para ninguém cobrar de mim. Até que um dia a comissão da igreja se reuniu, a comissão de nomeações, hoje eu sei, né, que era a comissão de nomeações, e me indicou para ser o diretor dos jovens daquela igreja. E naquele dia descobriram que eu não era batizado. Olha que interessante. Por quê? Porque eu ficava, quietinho. Participava, me envolvia, mas não queria me identificar 100% para que ninguém cobrasse de mim. Porque eu já sabia também que as pessoas iriam olhar. Mas nós precisamos assumir de fato, né? Quando nós aceitamos, nós somos representantes a partir daquele momento, né? E nós precisamos caminhar, seguir, sem nos misturarmos. Nós vamos sair do mundo, vamos ter uma vida transformada, um coração mudado, né? E precisamos ter essa coragem, né? Porque vale a pena. Muito bem, olha só o livro de Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Quer ser feliz verdadeiramente? Quer experimentar na íntegra, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus?
Permita que o Espírito Santo transforme você de dentro para fora. De dentro para fora. Obreiros Evangélicos, página 272, assim: precisamos de nos converter diariamente. Nossas orações devem ser mais fervorosas, serão então mais eficazes. Cada vez mais forte deve ser nossa confiança de que o Espírito de Deus há de estar conosco, tornando-nos puros e santos, tão retos, fragrantes como o cedro do Líbano. Esse texto, ele traz para nós a certeza de que nós não estaremos sozinhos. E também de que essa transformação de dentro para fora, ela não ocorre necessariamente pelas nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo. É Ele que, chegando em nós, opera essa transformação. Na sexta-feira, salvo engano, o Rogério Paz pregou ali. E ele ali, aqui, quando eu digo ali, né, aqui, né, na sala 57. Ele apresentou ali as lutas que ele tinha antes, né, para manter uma boa alimentação, para ter uma boa saúde. E ele diz que sempre tentou, mas nunca conseguiu. Senão, quando permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra, e aí mudou tudo. Mudou a alimentação, mudou a maneira de ser, passou a viver verdadeiramente. Então é o Espírito Santo quem promove essa mudança, né? O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Então é isso. Nós não temos força para mudar, mas nós poderemos dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu escolho Jesus. Eu escolho uma transformação. Eu escolho uma mudança. E aí então é como se nós disséssemos assim: Senhor, eu estou permitindo, autorizando, promove em mim a mudança que o Senhor julgar necessária. E Ele muda. É isso. As promessas de Deus não mudaram. É seu povo que deve mudar. As promessas continuam ali e elas se cumprirão na minha e na sua vida, se assim nós permitirmos. Se assim nós permitirmos. E eu não posso terminar sem perguntar para você: você é capaz de, pela ação do Espírito Santo, fazer uma autoavaliação se você tem vivido uma vida cristã verdadeira ou se você está apenas vivendo na aparência? E o tempo passa, os anos avançam e você continua ali, indo à igreja sábado, às vezes quarta-feira, domingo. Você é capaz de fazer essa avaliação? Converse com Deus neste momento e o Espírito Santo vai revelar para você se você está vivendo de fato, verdadeiramente, ou se você está pretendendo, né? É a pretensão, não saiu ainda do estágio da pretensão para a vida no Espírito, verdadeiramente. Faz essa reflexão. E eu também preciso convidar você, se você tem no coração o desejo de viver verdadeiramente uma vida no Espírito. Tem o desejo de ter o coração transformado? Levanta sua mãozinha aí. É um gesto, né, que nós fazemos, né, revelando e dizendo para Deus, né: Senhor, olha, ajuda na minha falta de fé. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero sair do nível que sempre vivi. Eu quero viver uma vida no Espírito. E o poder de escolha e de decisão, pelo poder do Espírito, está em suas mãos. Se essa é a sua escolha, se esse é o desejo que você tem no coração. Eu vi aqui muitas mãos levantadas. Está ali a Eunice com a mãozinha levantada, né? Tá ali a Creuza Alves também. Está ali a Tânia Madalena, mãozinha levantada, dizendo: Senhor, eu quero viver verdadeiramente uma vida no Espírito. Então muda o meu coração, né? A Bíblia diz que o etíope não pode mudar a sua cor,
A Bíblia diz que o leopardo não pode mudar as suas manchas, mas Deus pode. Vamos orar para que Ele possa operar essa mudança e essa transformação no nosso coração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque através da Tua Palavra e pelo poder do Espírito Santo, nós entendemos que não podemos viver uma vida de aparência. Talvez aqui na sala tenha pessoas vivendo vida dupla. Vai à igreja, usa o terno, leva a Bíblia, uma roupa diferente, está ali, mas fora dali vive uma vida que não combina com aquilo que o Senhor quer que vivamos. Como vimos aqui também, o mundo sabe as normas que nós adventistas precisamos viver. E eles estão ali olhando, nós somos exemplo para estas pessoas. Será que podemos dizer a elas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Hoje, decisões foram tomadas aqui na sala 57. Muitos que irão ver depois esta mensagem também terão a oportunidade de, tocados pelo Espírito Santo, buscar essa mudança e essa transformação. Nós não temos forças em nós mesmos. Muitos têm lutado já para poder mudar, mas nós não conseguimos por nós mesmos. Então, por favor, Divino Espírito Santo, muda o nosso coração. O Senhor que não vê a aparência, mas vê o coração, o Senhor sabe como está o nosso coração, então promova, por favor, a mudança necessária, porque nós queremos sair deste nível da mediocridade para viver uma vida no Espírito. Uma vida, nós queremos fazer uso da chave que está à nossa disposição para que o Senhor possa impactar o mundo através de nós. Abençoa cada adorador da sala 57. Transforma segundo o desejo do coração de cada um, coloca no coração o desejo de mudança, e que aqueles que estão aqui na sala 57 de maneira especial possam receber o batismo do Espírito Santo, possam receber um novo coração e assim impactar as igrejas onde estão, impactar a vizinhança, que possam desaguar por onde passarem, que assim como o exemplo do rio Luapula, embora passando, atravessando lagos, cortando lugares, que não nos misturemos no sentido de baixarmos as normas, mas que possamos manter a nossa identidade, a identidade do céu, a identidade de alguém transformado pelo Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, eu coloco em tuas mãos cada adorador que hoje tomou essa decisão. Toma cada um em tuas mãos, em teus braços de amor. Aceita a nossa adoração e faça a tua obra em nós, impactando o mundo e atraindo pessoas para o teu reino. Nós oramos humildemente agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.